Olá pessoal, tudo bem? Gravações a mil e hoje nós vamos aproveitar para falar da correção da banca da prova de Votorantim PEB 1, né? Finalmente eu consegui uma prova da banca Integre. E já vou comentar um pouco também do perfil da banca. Vamos lá, agradecendo aí, passamos de 20 mil inscritos, gente, 20 mil, hein? Estamos indo, né? Então vamos lá, vou comentar aqui com vocês rapidamente, né? Depois, se vocês quiserem o gabarito, a gente passa. Olha, prova da Integre, né? A banca faz essas coisas, essas questões muito juntas, assim, que eu não gosto muito disso. Acho que fica uma prova espremida, né? Fica em 5 páginas, mas ela trouxe um texto, né? Do Heitor Coni, da Folha. Então ali uma questão de interpretação de texto, né? Depois aí uma questão de separação silábica, aquelas questões mais gramaticais, né? Que eu também não curto muito, né? Porque as questões mais simples aqui, separação silábica incorreta, alternativa da única palavra com 7 sílabas, que também é separação de sílabas, né? Objeto indireto, então questões bem clássicas. Matemática, algumas questões mais tranquilinhas, né? Porque o objetivo aqui, gente, é comentar as questões pedagógicas e de legislação. Mas claro, né, aqui só mostrando para vocês, aqui é uma sequência de raciocínio de progressão geométrica, né, uma questão de juros. Então, uma prova tranquila desse ponto de vista. Nada assim, né? Essa questão 10 aqui, ó, letra D, né, ó, são perpendiculares, né? Uma questão bem básica, assim, de geometria, né? Então, fácil, né? 2 segmentos de reta, podemos dizer que são perpendiculares, né? Então, não são paralelos, não são transversais, não são concorrentes. Então, não teve, assim, claro, né? Precisa sempre estudar. Agora, vamos para a nossa parte aqui, que é legislação, mas é uma prova tranquila. Como eu falei, eu só não gosto dessas questões muito espremidas aqui, né? Vamos para a questão número 11, né, que é o nosso objeto aqui do canal, que é com base no parágrafo único do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, a garantia de prioridade não compreende, né? Não compreende. Né? Então, vamos lá. Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento de serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais e públicas e direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação e esporte. Então, aqui o que eles tentaram fazer? Uma pegada aqui, né? A garantia de prioridade não compreende, esse não ficou aqui discreto. Então, às vezes, se a pessoa não percebeu e leu a letra A aqui, já saiu marcando, aquele candidato apressado, né? Errou a questão, porque o gabarito é a letra D. Não está no ECA esse negócio de direito à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, né? E esses sim estão aqui: primazia de receber, precedência de atendimento, preferência na formulação, está lá, né, no Estatuto da Criança. Então foi uma tentativa da banca de enganar, mas aqui a letra, como é não, né, garantia de prioridade não compreende, né, não compreende, né, no artigo lá essas questões aí. Portanto, letra D de dado, tá? Uma questão que tentou ali uma pegadinha, né? O artigo 7 do ECA aponta que a criança e o adolescente, a outra característica da banca, né? Aqui ela colocou artigo, aqui não colocou artigo. Eu não gosto, né, quando não coloca o artigo. Tudo bem, falou de garantia de prioridade, né? Então, parágrafo único, né? Mas não citou qual. Então, eu acho que aqui a questão podia ser melhor formulada, tá? Não que ela esteja errada, mas ela podia ser melhor formulada, né? Tá mais clara. Questão número 12. O artigo 7 do ECA aponta que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam a criança e o adolescente com deficiência serem atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e especificidades de habilitação e nascimento. B. O nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. C. Vacinação nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias.
e D, dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos, sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Aí a banca, né, gente, foi para aquilo que a gente fala de letra da lei, né? Cobrou exatamente a letra da lei. Então, eu também, às vezes, nessas questões, eu acho que são muito decorebas, né? Muito decorebas, mas a banca foi lá, né, e tacou o artigo 7, e aí gabarito aqui é letra B, de bola, né? Então a banca foi lá buscar o artigo 7 da lei 8.069, que é o ECA, e o artigo 7, vou aqui preparar para ler para vocês, ele diz, só que pegando, a criança e o adolescente tem direito à proteção e à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, né? Do direito à vida e à saúde do capítulo 7. Portanto, letra B de bola. Decorar, né, aí a lei e tal. O artigo 7 não é um artigo que costuma cair muito, né, mas apareceu na prova. Questão número 13. Do direito à educação, à cultura, esporte e a lazer descritos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente ECA. Considere a alternativa correta. Outro comentário, uma prova que teve muita legislação, né? E ECA, 3 questões de ECA, não é tão comum assim. Aí colocou na letra A, é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino superior. E aí, se você acompanha minhas aulas, né, eu sempre falo, cuidado, né, as bancas costumam trocar, né, aqui é ensino médio, não ensino superior, né, gratuidade e obrigatoriedade do ensino superior, não. Portanto, a gente já eliminava a letra A. O oferecimento de ensino obrigatório pelo poder público ou de sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. C. O poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação com vista na inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. E a D. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e direito público privado de caráter intransferível. Esse privado aqui já matou a questão aqui, né? Não é. Mas o gabarito dessa questão, a alternativa correta é letra C, né? Letra C de casa. O poder público estimulará pesquisa e experiências, né? Porque está falando exatamente do capítulo do direito à educação. Então vamos lá para o artigo 53, né, do ECA. Então a banca novamente não especificou o artigo, aí é sempre a minha crítica, né? Tinha que especificar o artigo, né? Então é o artigo 53 do direito à educação, né? E aí fala lá do poder, né, do poder público que vai estimular as pesquisas, né, e enfim, pesquisas, experiências, novas propostas, né? Então seria gabarito letra C de casa, tá? Então o cara que tem direito à educação, preparo para o exercício da cidadania, direito de ser respeitado pelos seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, né, direito de organização e participação, acesso à escola pública, aí tem aquele que dos irmãos, da proximidade, né, direito dos pais ter ciência do processo pedagógico, né, enfim, e aí vai por aí fora, artigo 54, ensino obrigatório, gratuito, progressiva extensão do ensino médio, atendimento educacional especializado, atendimento à creche, acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa, enfim, tudo isso aqui está no artigo
53, 54, né, no direito à educação, cultura, esporte e lazer, né? E aí tem lá no artigo 57, o poder público estimulará pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário e tal. Então, cobrou aí que você conhecesse realmente os artigos ligados à educação. Questão número 13, gabarito C. Questão 14, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 54, aqui sim a banca especificando o artigo, né? Sempre importante especificar o artigo para não dar margem à dúvida. É dever do Estado assegurar a criança e o adolescente, aí foi nos incisos, ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Está correto o que se afirma em, né? E aí, as 3 alternativas estão corretas de acordo com o artigo 54, gabarito, letra D. Olha quantas questões de ECA, né? Então, já vimos aí 1, 2, 3 e mais uma na questão número 15, tá? Olha aqui, o artigo 58 do ECA relata que no processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo a estes, né, programações culturais, esportivas de lazer voltadas para a educação, zelar junto aos pais responsáveis pela frequência escola, a liberdade de criação e acesso às fontes de cultura, material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, olha só, né, aqui, artigo 58, aí legal, a banca citou o artigo, eu sempre gosto quando a banca cita o artigo, porque você pode ir lá e confirmar, né, e aí diz aqui, ó, né, no artigo 58, virou aqui. No processo educacional, respeitar-se-ão os valores culturais e artísticos próprios do contexto social da criança, garantindo a esse liberdade da criação e acesso às fontes de cultura. Olha aqui, ó, letra C, né? Letra C. Mas mais uma questão que exigiu aí aquela leitura atenta, né? Por isso que eu falo, deixe sempre um tempo antes da prova para você fazer uma leitura ali das leis mais atenta, mais cuidadosa. Por quê? Você pega uma banca assim que cobra muito letra da lei como essa, olha aí, né? Aí você precisa estar com a lei fresquinha na cabeça, tá? Então as questões, né? Todas aqui, muitas aparecem no ECA para te confundir, né? Então você tem que localizar artigo 58 e tal. Então não foi assim, então não é tão simplesinho assim, né? Precisa às vezes essa leitura atenta da lei um pouco 2 dias antes da prova, para você ir com ela fresquinha. Olha só quantas questões de ECA teve a prova. Vamos ver aqui a questão 16, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação, aí colocou LDBE, né? Aí a banca pisou na bola, porque ou ela coloca LDB ou ela coloca LDBEM, né? Mas aí faltou uma digitação do N. Os conteúdos, metodologias e as formas de avaliação processual e a formativa serão organizadas nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais escritas, seminários, projetos e atividades online, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna, conhecimento de formas contemporâneas de linguagem, diferentes arranjos curriculares conforme a relevância para o contexto local e as possibilidades dos sistemas de ensino, e organização da área de que trata o CAPT das respectivas competências e habilidades e a oferta da formação com ênfase técnica e profissional. Olha só como aqui eu vejo também um outro problema aqui de formulação de pergunta, tá? Por quê? Fala da LDB geral, né? E aí vai falar aqui dos conteúdos, tal. Aí a alternativa vem assim, ó, a organização das áreas de que trata o CAPT. Cadê o CAPT? Não tem CAPT, né? Não citou o artigo aqui.
Então, qual caput? A lei está cheia de artigos que fazem menção. Caput é a cabeça do artigo. Aqui não fala qual é o artigo, né? Não explica qual é o artigo. Não fala se é o artigo 6, 7, 8, 10, 20, 30, não. Então, qual caput? Porque a lei tem vários, né? Então, qual? Então, uma alternativa sem sentido aqui, tá? Sem sentido, né? Mas, tirando aqui o contexto aqui que está falando, né? A gabarito aqui é letra A, domínio dos princípios científicos e tecnológicos, preside a produção moderna, conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. Né? Se eu tivesse errado essa questão, entraria com recurso, porque a alternativa, nada a ver, cita caput a lei, e não tem citação de artigo nenhum aqui, ó. Para você falar caput, quando você fala o caput da lei, né, o caput, de que trata o caput, você tem que ter lá artigo 16, segundo o caput, que é o artigo 16, o artigo 20, né, o caput do artigo 20, então sempre o caput se refere à lei que está ali, né? Então não tem, portanto, né, entraria com recurso se eu errasse, né? Se eu não errasse, obviamente não entraria com recurso, mas é uma questão mal formulada. Não é a questão, a alternativa está zoada aí, né? A alternativa, se tivesse a lei citada, poderia usar o caput aí, mas eu achei que foi mal colocada, né? Bom, minha opinião, né? Faltou zelo, né? Eu acho que tem precisão, né? Mas enfim, a alternativa letra A. Questão 17, ó, aqui sim, de acordo com o artigo 24 da LDB, né? Novamente a banca insistindo num termo LDB, que não é usado, é LDB ou LDB, né? E o normal e o usual é se colocar LDB. A educação básica nos níveis fundamental e médio é organizada por regras comuns. Dessas regras são verificação do rendimento escolar, exceto aí outra crítica à banca. Normalmente as bancas colocam um exceto grande, né? Assim como não, exceto, porque quando coloca pequenininho assim, e ó, pulando a linha, tá vendo? É a próxima aqui. Parece que quer pegar o candidato, e o objetivo não é fazer pegadinha, né? O objetivo é saber se o candidato conhece a lei e tal. E aí a pegadinha é um negócio, é um recurso, vamos dizer assim, ruim, né? Não vejo muito sentido nisso, mas o exceto podia estar grande aqui, né? Então, muito candidato aí que lê rápido e tal, pode ter se distraído. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. B, por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Possibilidade de aceleração dos estudos para alguns alunos com atraso escolar. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Então, tinha que lembrar do artigo 24 também. Por isso que eu acho que a prova não foi tão fácil, porque ela foi muito letra da lei. Aí você pega, ó, isso aqui, né? É mais comum você ouvir falar, tá? Então não foi uma prova fácil por conta desse modelo de elaboração, que exigiu muito você lembrar a letra da lei. E aí o artigo 24, né? Ele fala por transferência para candidatos procedentes de outra escola. Você vê que a banca não colocou alternativa absurda assim, né? Então acabou fazendo com que muitos candidatos se confundissem, né? Então não achei fácil isso, não achei que foi uma prova simples, porque trouxe alternativas que você não consegue eliminar, porque você fica pensando, bom, isso está na LDB, mas será que é o artigo 24? Você acaba, né, pensando e te atrapalhando um pouco. Aí, de acordo com a LDB, a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrada à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição. Então, eu já comentei isso na minha aula de LDB, né? Até falei que uma vez caiu essa questão, muita gente errou,
tá? Então, olha lá, obrigatória por no mínimo 2 horas mensais, recomendada por no mínimo 2 horas mensais, obrigatória por no mínimo 6 horas mensais e recomendada por no mínimo 6 horas mensais. E aí eu falo muito claramente na minha aula lá de LDB, né, que é obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Eu até falei, olha, muita gente errou essa questão, eu já fiz uma prova, caiu uma questão bem parecida, né, com um formato diferente, obviamente, mas bem parecida, mas caiu exatamente isso. Então, ó, aspecto também muito peculiar ali da lei, né, muito peculiar da lei, e aí, né, muita gente deve ter errado essa questão. Quem assistiu minha aula, eu enfatizo muito isso, tá? Eu falo, ó, presta atenção, já caiu uma vez. Questão 19, né? Então cobrou muito LDB, muito ECA. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, poderiam ter colocado LDB, né? 93, 94, a escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais, grupos não seriados, idade e competência, o interesse do processo de aprendizagem do educando, estudos concluídos com êxito. Então, a banca optou por pegar trechos da LDB pouco explorados nos concursos, né? E tentou, assim, pegar questões que não são muito comuns de aparecer. E aqui, claro, as normas curriculares gerais, gabarito letra A. Por isso eu considero essa prova aí difícil, mas um difícil assim, que eu não gostei da elaboração, na verdade. Achei que a prova poderia aproveitar melhor os conhecimentos da LDB, aquilo que realmente assim é mais característico, é mais próximo da escola. Colocou algumas coisas que, como a gente diz na lei a gente nem usa tanto, né? Por exemplo, PEB 1, falando de reclassificação de alunos, transferências no país e no exterior, uma coisa que não é tão comum assim, né? Mas, enfim, né? E aqui a banca colocou letra A, aqui letra A, né? E vamos ver aqui na questão 20. De acordo com o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à prioridade nos termos seguintes. É o exceto de novo aqui, ó, né? E sempre na outra linha, gente, ó. Maldade da banca, né? Maldade. Ô banco integre, faz isso não, né? E aí, né? Diz o seguinte, a letra A, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de sua vontade própria, né? B, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Isso está correto, né? Está na Constituição. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis militares de internação coletiva. Também está correto. E são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano moral ou decorrente de sua violação. Então está correta a B, a C e a D. Lembra, nós queremos exceto, ó, letra A, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei, né? Não de sua vontade própria, tá? Certo? Então letra A. Aí a banca meteu 3 seguidinhas de A. Aí você está fazendo a prova, você marca no gabarito, você marca lá, antes de marcar no gabarito, vê 3A na sequência, você já dá pira, né? Já fica pirado, né? Então, 3 letra A na seguinte, né? A de amor, né? A banca não foi nada amorosa aí, meteu 3A aí, gente, né? Então, artigo 5, tudo bem, é clássico, né? Um artigo clássico aí da Constituição, que você realmente tem que conhecer, né? De conhecimento, aí tem que... eu sempre puxo a lei aqui, viu, gente? Não, quando eu olho para baixo, assim, que eu estou consultando aqui a lei, só para a gente fazer uma leitura aqui, né?
Então, todos sois iguais perante a lei, ninguém será obrigado, né, o inciso 2, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei, nada a ver com vontade, né, se fosse assim. Então, é o exceto, tá? Por isso que é gabarito letra A, de amor. Aí vamos para a questão 21, artigo 7 da Constituição, né, brasileira, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, exceto, novamente o exceto. Então a banca insistiu nesse exceto aqui, um exceto sem destaque, né? Não gosto disso, mas vamos lá. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, jornada de 8 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva, né? 13º salário com base na remuneração integral, valor da aposentadoria, participação nos lucros ou resultados desvinculados da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme a lei. Então, artigo 7, né, que também não é um artigo assim que cai muito em prova de educação, principalmente PEB 1, mas o exceto aqui, gente, está na jornada de 8 horas, letra B de bola, né? Porque aqui nós estamos falando de jornada de 6 horas para turnos ininterruptos, né? E aí eu queria ver se eu localizo assim, ó, é o inciso 13, que diz assim, ó, duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44, facultada, né? Aí vem o inciso 14, que diz assim, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Portanto, o exceto, né, está aqui, a banca trocou 6 horas, as demais estão corretas, tá? Então, em vez de jornada de 8 horas, seria jornada de 6 horas. E aí, o que acontece, gente? Né? Para educação, me surpreendeu esses artigos, porque normalmente na Constituição acaba perguntando muito dos artigos da Constituição, né, os 212, 208, desculpa, 205, né, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, e aqui explorou realmente aí vários artigos. Tá no edital? Ok, então tá tudo certo, né? Bom, de questão 22, de acordo com o Estatuto Magistério de Votorantim, do provimento de cargos ou funções de suporte pedagógico para professor orientador de oficina pedagógica, é descrito que a oficina pedagógica sediado na Secretaria de Educação será composto por até 12 funções de confiança, no mínimo 12, até 16 funções de confiança, no mínimo 16 funções de confiança. Aqui a banca, né, pergunta específica, até 16 funções de confiança. Aí uma pergunta do magistério, eu sempre falo, presta muita atenção quando você está estudando estatuto, que a banca gosta de perguntar nessas coisas, números, prazos e data. Questão 23, né? O Estatuto do Magistério de Votorantim aponta em seu artigo 15 que poderão ser feitas admissões para funções e atividades de classe docentes também nos seguintes casos, né? Então, vamos lá. Primeiro eu gosto sempre de olhar aqui, né? Ó, tem 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então, pode ser todas, né? Então, pode ser todas. Lembra das minhas dicas. Para reger turmas, classes ou ministrar aulas cujo número reduzido, especificidade ou transitoriedade não justifiquem o provimento de cargo. E eu falei muito disso nas minhas aulas, né? O que acontece? Função atividade, né, uma admissão ali, se você tem uma turma que não justifica o provimento do cargo, você não pode, né, prover ali o cargo, porque não há necessidade. Para reger turmas, classes ou ministrar aulas em substituição atribuídas a ocupantes de cargos ou funções de atividades afastada a qualquer título, né? Então, até dei exemplo, afasta para diretor, para coordenador, né? Então, a vaga não abriu a vaga para chamar do concurso, porque a pessoa está lá, se ela está numa função de atividade, ela pode voltar. Então, por isso que existem aí essas substituições. Então, 1 e 2, correta, né? Para reger turmas, classes ou ministrar aulas decorrentes de cargos vagos. Aí não.
aí é concurso. Lembra que eu falei? Opa, aí é concurso. Cargo vago, exonerou, pessoa faleceu, pessoa foi demitida, aí é cargo vago, é vacância, lembra? Né? Aí, ou que já tenham sido criados também, se for criado por lei, também é vago, portanto, não pode ser a número 3. Então, concluímos que é 1 e 2, portanto, alternativa A. Saiu muito A, né? De novo A aqui, ó. Letra A, para deixar o candidato louco. Questão 24. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica sobre o Sistema Nacional de Ensino discorrem que o que caracteriza um sistema é a atividade intencional e organicamente concebida, que se justifica, tá, com suas peculiaridades e competências, para a função social desse nível da educação, a sua centralidade, que é o educando, pessoa em formação na sua essência humana, na gestão democrática do ensino público, na formalização das formas dos respectivos sistemas de ensino, pela realização de atividades voltadas para as mesmas finalidades ou para a concretização dos mesmos objetivos, né? Então, a pergunta diz o seguinte: sobre o Sistema Nacional de Ensino, discorre o que caracteriza um sistema é a atividade intencional e organicamente concebida. Então está falando de um sistema, função do sistema, né? Atividade intencional. E aí é letra D, pela realização de atividades voltadas para o mesmo objetivo. Eu vou ser sincero para vocês aqui, achei essa pergunta esquisita e não tão clara assim, né? Bem, né? Ali você pensando, você chegaria na D, né? Mas, sinceramente, achei uma pergunta enrolada, a formulação dela. Formulação confusa. Então, por exemplo, aqui se você pensar com o DNA da educação, que eu sempre estou falando, você poderia errar, né? Porque tem vários aqui, né? Centralidade do educando, gestão democrática, né? Então, você precisava estar atento a isso aí, essa peculiaridade. Letra D de dado, tá? Questão 25, né? A alternativa operacional que embase a gestão do currículo escolar e representa subsídio para a gestão na escola, organização do tempo escolar, do tempo e do espaço curricular, distribuição e controle do tempo dos trabalhos docentes, passo para uma gestão centrada na abordagem interdisciplinar, organizada por eixos temáticos, mediante interlocução entre os diferentes campos de conhecimentos e o entendimento das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, para, né, redes de aprendizagem, organização de uma matriz curricular, compreensão da matriz curricular, métodos didático-pedagógicos, gabarito, letra B de bola. Outra questão que eu achei confusa, tá? Então, eu li várias vezes isso aqui, né? Gestão do currículo representa... na verdade, gente, o que eu acho é que a formulação da pergunta é confusa, né? Eu acho confusa, tá? É minha opinião, tudo bem, né? A gente lendo aí 4, 5, 6 vezes, a gente chega na B aqui, organização da matriz curricular. Mas a redação da questão não é clara, né? É uma redação truncada, né? Enfim, eu considero assim, né? Aí é minha opinião, viu, gente? Tá, então, se você falar, você gostou do estilo da prova? Não gostei, não gostei. Acho, primeiro, essas provas muito exprimidas, que eu não gosto, pegou questões assim que normalmente não cai para PEB 1, né? Por exemplo, de Constituição, nem um artigo falando do 205, 206, que é o que fala da educação, ECA foi buscar a periferia lá do ECA, os artigos, né, que às vezes caem para outras áreas, mas não estão para a gente, enfim, sinceramente. Mas vamos ver o pedagógico agora, né? Conhecimentos específicos.
Questão 26, com referência ao documento Brasil, Secretaria de Educação Especial, Política de Nação, na perspectiva da educação inclusiva, Brasília, a Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, tem como objetivo assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais, desenvolvimento, alta habilidade, superdotação, orientando os sistemas de ensino para garantir. Aí aqui sim, ó, a banca colocou falsa grandão. Então você vê que faltou, né, um padrão da banca, né? Ou coloca ou não coloca, gente. Então aqui colocou falsa. Em outras questões lá, com exceto ou não colocou, tá? Alternativa falsa. Acesso ao ensino regular com participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados de ensino. Transversalidade da modalidade de educação especial desde a educação infantil até a educação superior. Oferta do atendimento educacional especializado. Transformações nos campos de atividade em função do desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação. Então, o documento, né, do MEC, que trata da Política Nacional de Educação Especial, ele contempla a A, a B e a C. Perfeito. Como a gente está atrás da falsa, é a letra D de dado, tá? Letra D de dado, D de deficiente. Então, né, letra D de dado, certo? Aí precisava conhecer bem o documento para entender que a A, a B e a C fazem parte, né? Tá dentro daquilo, inclusão, pensar amplo, né? Atendimento a todos, desde a educação infantil até o ensino superior, que eu sempre falo para vocês. Essa aí a gente não era uma questão fácil, mas, né? Considerando as diretrizes da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, analise as assertivas abaixo. Então vamos lá. O atendimento, e aí eu gosto de olhar aqui, ó, tem todas corretas, né? Olha aqui, mas tem 1 e 3, 2 e 3, eu sempre gosto de olhar a resposta antes, para começar a pensar. O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas necessidades específicas. Parece estar ok, né? 2. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado iguala-se àquelas realizadas na sala de comum. Aí já a 2 certamente não é. A atividade no AE não pode ser igual, né, na sala de aula comum, né, sendo substitutivas à escolarização. Aí não, né? O AE é um apoio, ele não substitui. Eu falo isso muito nas minhas aulas. O AE não substitui as aulas regulares, né? Aí ali tem uma outra função, tá? Trabalhar especificidades, trabalhar algumas coisas bem específicas da deficiência, ou trabalhar de uma outra forma, de uma forma diferente, né? Então, a número 2 não é. Se a número 2 não é, já eliminamos a D, já eliminamos a A e já eliminamos a B. Portanto, já sabemos que é a letra C, de casa, né? O atendimento educacional especializado disponibiliza programas de enriquecimento curricular, né? O ensino de linguagens, código específico de comunicação e sinalização, ajudas técnicas e tecnologia assistiva, dentre outros. Então, aí você podia, né, que a 3 nega a 2, então não podia ser a 2 e a 3 são incompatíveis, né? Porque uma fala uma coisa, a outra fala outra, né? Uma fala que é igual, a outra fala que é programa de enriquecimento curricular, então não é igual. Portanto, letra C, 1 e 3, né? Essa aí, se você conseguisse fazer essa análise, né? Né? Isso é sempre importante em questões que tem esse formato aí, quais são as assertivas certas, 1, 2 e 3. Se você tem uma que nega a outra, né? Então, uma das duas, você tem que descobrir qual que está errada, porque uma não pode ser as duas. Não dá para ser todas as alternativas, porque a 2 nega a 3, e a 3 é contrária a 2, né? Portanto, o gabarito letra C, de casa. Questão 28. São fundamentos pedagógicos da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, aí uma questão de fundamento, né? Eu sempre falo que fundamento também cai bastante, né? Foco no desenvolvimento de competências e compromisso com a educação integral,
desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, o trabalho de ensino como uma adaptação limitada das orientações gerais, os diferentes contextos e influência para o trabalho do professor. Aqui, fundamento, letra A, de amor, né? Foco no desenvolvimento de competências e compromisso com a educação integral, e aí quando fala de competências, né? Lembra muito o BNCC, e aqui, letra A. Aí uma questão que exigia você ter ali uma visão da BNCC, né? E aí a palavra competência é muito presente ali na BNCC. Questão 29. Segundo a BNCC, são competências gerais da educação básica, exceto, parece que quem fez a prova de legislação não seguiu o mesmo padrão da quem fez a prova de pedagógico, né? Por quê? Porque aqui coloca o exceto em letra maiúscula e na outra num logo. Então eu acho que isso, né, são coisas que a banca podia ter mais cuidado, né? Padrãozinho da prova, mais bem arrumada, mais bem distribuída, né? Fica esse monte de letra junto, coisa que eu não gosto, mas tudo bem. Vamos lá. A. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Opa, esse parece não ser o exceto, porque tá ok, né? Tá belezinha, é isso mesmo. B. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação, a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Ó que legal, que bacana, bem amplo, assim como a A. E aí você tem que aproveitar na prova e já fazer isso no resumo. Coloca lá no seu caderno, BNCC, já anota esses dois aí, né? São competências gerais da educação. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas, culturais, locais, mundiais e também participar de práticas de produção diversificadas da produção artístico-cultural. Também, ó como é amplo, né? As A, a B e a C, aqui cai no DNA da educação. Ó como elas pensam amplo, né? Pensam bem amplo. Aí vamos ver, né? Promover e coordenar ações em âmbito federal e estadual referente à avaliação. Ó como restringiu a uma coisa só. E aqui nós estamos falando de BNCC, né? Competências gerais. Aí restringiu a avaliação. Portanto, gabarito, letra D de dado. Aqui vale aquela dica que eu dou nas minhas aulas. Restringiu, limitou, né? Aqui vale. Questão 30. Segundo a BNCC, são direitos da aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, exceto, olha como aqui a banca fez bonitinho, né? Exceto conviver, brincar, privar-se, expressar, né? Essa tranquilo, né, gente? Aí, qual que é a que limita aqui, né? Privar-se, né? A criança vai ficar privada ali? Não, né? Exceto privar-se, né? Que a criança... né, são direitos de conviver, de brincar, de expressar, não o direito de ficar excluída ali, privada, separada, né? E então privar-se aí, essa tranquila. Questão 31, segundo Rosita Edler Carvalho, educação inclusiva, do que estamos falando? Eu acho os textos, fica tudo truncado, aí bota uns 2 pontos aqui, né? Fica uma coisa feia, mas tudo bem. A inclusão educacional tem ocupado significativo espaço de reflexões em todo o mundo, particularmente a partir da década de 90. Deve ser entendida como um princípio, um valor e como um processo. Aí, delicado e difícil, né? De aprendizagem mútua, contínua e permanente, finito e passageiro. Aí também vale aquilo que eu falo, pensar, né, na educação de forma ampla. Que é mais amplo aqui? Contínuo e permanente, né? Contínuo e permanente. Finito, limitou. Finito e passageiro, limitou. Delicado e difícil, não é isso. Aprendizagem mútua, não. É contínuo e permanente, né? Ou seja, quando estamos falando de inclusão educacional, o princípio dela deve ser contínuo e permanente, certo? Então, uma questão também mais tranquilinha aqui.
Considerando Rosita, Eda e Carvalho, educação inclusiva de que estamos falando, assinale a alternativa incorreta. Ó. A banca recorreu muito a esse expediente de incorreta, de exceto, né? Então vamos ver qual é a incorreta. A tolerância, quando é utilizada como forma de apelo para garantir a presença de aprendizes em situação de deficiência nas turmas comuns, pode ser considerada como mais um desdobramento da análise sobre o moralismo abstrato. A presença física como justaposição garante que os aprendizes estejam integrados uns com os outros, aprendendo e participando de todas as atividades escolares. C. Além da inserção física indispensável que todos os estudantes sejam beneficiados com a inclusão na aprendizagem e com a inclusão social, exercitando-se e desenvolvendo a plena cidadania. E D. A igualdade de oportunidades é uma outra expressão que merece nossas reflexões, particularmente porque consta de mandamentos legais e dos documentos nacionais e internacionais que nos apontam diretrizes para a educação inclusiva. Então, eu novamente acho uma questão um tanto imprecisa, tá? E falo que, porque dá poucos elementos ali, aí vai perguntar, né, da obra geral ali, da autora. E aí o gabarito, né, seria a letra B, aqui, a presença física como justaposição garante que os aprendizes estejam integrados. Não garante, né, não garante, tá? Não garante, né, somente a presença física não garante. Eu até entendi, né, a resposta, enfim, mas eu acho que poderia ter mais elementos ali, né? Jogou assim, né? Rosita, Edre, aí deu 4. Não gosto desse tipo de questão, mas gabarito letra B, dava para fazer, dava para acertar, né? Mas acho que a banca podia ter caprichado mais nessa pergunta, né? É uma pergunta que dá para você explorar mais, assim, falar de um caso, né? Porque eu gosto muito da Vunesp e tal, enfim. Mas, né, respeitando aí a modalidade da banca. De acordo com Isabel Alarcão, a noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias práticas que lhe são exteriores. Predisposição para atuar com o propósito de educar apenas. Ó aqui como limitou, né? Nós estamos falando de professor reflexivo, de educar apenas. Confiança, professores que por se tornarem tão populares são reconhecidos e adornados por várias gerações de alunos, nada a ver. Na valorização da escola e de seus profissionais nos processos de democratização. Não, qual é a mais ampla aqui? Estamos falando de reflexão, né? Inclusive tem Isabel Alarcão no meu canal. Consciência de capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como mero reprodutor. Ó. Até a letra, né? A banca dá essas dicas, né? Até o corpo do texto mais amplo, mais... E falando de reflexão, pensamento. Então, gabarito letra A. Essa também não foi tão difícil. Questão 34. Segundo o Alarcão, o professor deve agir individualmente na escola, criando seus conteúdos, ó como limita, né? Sozinho, individualmente, né? Não pode agir isoladamente na sua escola, ó, mais uma dica, a nega a B, né? Então, não deve sobrecarregar a coordenação nem a direção, deve procurar prestígio social, essa aqui a banca ajudou, né? Aí não pode agir isoladamente na sua escola, estamos falando de educação, de coletivo, de conjunto, né? E essa aqui a banca ajudou, né? Vamos falar que não foi difícil essa questão, né? Mas tem aluno que vai achar, tem pessoas que vão achar, obviamente, respeitando essas pessoas, claro, né? Até eu tomei um puxãozinho de orelha aí num comentário, mas é claro que a gente respeita quem erra, quem, né, às vezes não conhece a obra, né? Mas assim, pensando na educação, já dava para a gente falar, não pode ser individualmente, né? Sobrecarregar a coordenação e direção, né? Não tem muito prestígio social, não é isso, né? Então, Alarcão está falando de reflexão, professores reflexivos, né? Então isso você tem que trocar ideias, trocar experiências, certo?
Bom, 35. Para compreender o papel e o valor da pesquisa, formação, ação, desenvolvimento individual e coletivo dos professores da escola em que se insere, Isabel Alarcão articulou 3 construções teóricas listadas a seguir, né? Observe as alternativas abaixo e assinale a correta. Eu sempre falo isso, ó, quando você estuda autor, tiver 3 construções teóricas, presta atenção, né? A pesquisa-ação, a aprendizagem digital, a aprendizagem experiencial e a abordagem reflexiva. Então, olha aqui de novo o incorreto, né? Ela fala de pesquisação, quem assistiu minha aula, a aprendizagem experiencial também ela fala, e a abordagem reflexiva, porque o próprio texto diz professores reflexivos, né? Numa escola reflexiva, portanto, qual que é a alternativa incorreta? A letra B de bola. B de bola, aprendizagem digital, isso ela não menciona. 36. De acordo com Teberoski, né, a Ana Teberoski, aprender a ler e escrever, uma proposta construtivista. As características da leitura compartilhada com crianças de 4 anos a 5 anos implicam um trabalho individual, uma maior complexidade linguístico-cognitiva, obter as ideias principais, criar uma bagagem leitora através de diversos meios. Aí cobrou realmente o conhecimento dessa obra, e aqui é gabarito letra B, uma maior complexidade linguística e cognitiva, né? Não é um trabalho individual, nem obter as ideias principais, gabarito letra B de bola. Aí 3 B seguidos, é para deixar ser louco, né? 3 seguidinhas de B, você fica na dúvida, tá? E aqui, né, poderia você, se não conhecer a obra, induzido ao erro aqui a letra A totalmente fora, né? Mas você poderia, poxa, será que não é a C? Será que não é a D? Né? 37. De acordo com Teberoski e Colomer, podemos considerar como critérios importantes na avaliação, exceto, né, a atitude emocional no momento da leitura, buscar informações em um determinado texto, não se importar com a velocidade da leitura em voz alta, solicitar que realizem síntese e dê títulos ao texto. Então, na número 37, novamente aí, né, a Ana Teberoski sendo cobrada, e aí na avaliação, critérios importantes, exceto não se importar com a velocidade da leitura e a leitura em voz alta. Então, esse seria o exceto, né? A letra C, tá? Critérios importantes não seria esse, né? Não seria esse critério importante. Vamos lá para a questão número 38, também da Teberoski e da Colomer. Apresenta-se sobre as vantagens de uma leitura compartilhada. Analise os itens a seguir, né? Então, estabelecer uma situação afetiva e descontraída faz com que as crianças sintam que ler livros é uma das atividades que os adultos realizam, que pode ser compartilhado de forma prazerosa ou interessante. Parece ser bacana, né? Manusear os livros individualmente dá a oportunidade de se acostumar aos diferentes tipos de organização e de adquirir palavras para falar sobre os livros, o que é um título, um índice, um personagem, um poema, um capítulo. Apresentar os livros ou recorrer a eles em situações determinadas permite que se faça uma ideia das diferentes funções e das diferentes expectativas com que se deve abordar a leitura. Sobre os itens acima, todos estão corretos, apenas um está correto. Estão corretos os itens 1 e 3 e apenas o item 2 está correto, né? Portanto, aqui, falando da obra, seria gabarito letra C, inciso, né, 1 e o 3 estão corretos, né? Não, a autora não fala dessa questão aqui, né, do número 2, portanto, o gabarito seria letra C, 1 e 3, né? Perguntas que realmente requeria ali você ter conhecimento da obra. E aqui, considerando Teberoski e Colomer em aprender a ler e escrever, uma proposta construtivista, estender a leitura e a outras atividades, analise as assertivas assinalando a falsa, tá? A falsa.
As histórias, poemas, canções ou adivinhações que mais agradam limitam e prejudicam a ressonância pessoal através da conservação do desenho da dramatização. Né? Já entregou aqui, né? História, poema, canção não limita nada, né, gente? Então, já eliminamos, já descobrimos a falsa. Né, de cara aí não limita. As crianças podem representar uma história mimicamente enquanto ela está sendo contada, podem preparar uma exposição com as diferentes versões de uma história popular, ou podem ditar suas opiniões para confeccionar um mural com elas. Perfeito. As atividades são infinitas e tudo depende do objetivo concreto que temos em cada caso. Fixar-se nas ilustrações, agrupar os livros ou mesmo um tipo de gênero, atender à recepção individual do poema, ok. Em qualquer caso, deve-se fugir das rotinas e oferecer exemplo de possibilidades de ampliação da leitura através de atividades plásticas e visuais, ok. Portanto, a falsa, né, é letra A, de amor, certo? Questão 40, para terminarmos. Philippe Renaud, né, 10 competências para ensinar, analisando a cultura profissional dos professores de apoio experientes, suas competências, representações, atitudes, saberes e savoir-faire, se obtém uma lista. Assinale abaixo alguns desta lista, assinando a alternativa incorreta. Olha como a banca insistiu nisso, né? Saber observar uma criança na situação, com ou sem instrumentos, saber construir situações didáticas sob medida, mas a partir do aluno do que do programa, nunca negociar, explicitar um contrato didático personalizado. Olha como limitou aqui, né? Nunca, né? Uma palavra pesada para o DNA da educação. Nunca negociar um contrato didático, tá errado, né? Incorreta, certo? Porque aí dentro da gestão democrática, dentro do DNA, do diálogo, né, do respeito ao aluno, essa tá fora. Estar acostumado à ideia de supervisão, estar consciente dos riscos que se corre e faz correr em relação ao atendimento. Portanto, é letra C, de casa. Né? Então, serve aí para você dar uma olhada na prova, né, conhecer um pouco o estilo da Banca Integre. Vocês viram que, né, eu ponderei aqui algumas coisas, né? Falei, acho que a formulação de algumas questões poderiam ser melhor elaboradas, né? A banca cobrou aí uma legislação que às vezes nem aparece, né, nas provas, enfim, não foi uma prova assim tão tranquilinha, tão facinha. Tinha questões muito fáceis, né, assim, muito objetivas e tal, mas cobrou muito letra da lei, sem, né, ter uma variedade, cobrou a lei, você tinha que saber o artigo tal, né, enfim, e não a ideia da lei, o espírito da lei. Então, mas fica aí um aprendizado para se você for fazer outra prova, né, essa dica que eu dei de você, antes da 2 dias, 3 dias antes, de uma prova desse estilo, por exemplo, vale a pena você pegar a LDB, a Constituição e o ECA e olhar lá quais artigos caem e fazer aquela leitura mais atenta. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.